Olá, estamos começando mais um episódio do AMPcast, o podcast da Associação Médica de Pelotas. Eu sou Fernanda Lauermann, sou presidente do Departamento de Dermatologia e eu estou aqui com duas convidadas, duas colegas, para a gente conversar sobre o Dezembro Laranja. Eu gostaria, então, que vocês se apresentassem. Olá, eu sou a Gabriela Seidel, sou dermatologista. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E estou bem feliz de conseguir falar sobre esse tema, que é um tema super importante, é a minha principal área de atuação. Então, acho que é bem legal a gente conseguir trazer um pouquinho de informação e um pouquinho de conscientização, principalmente nesse mês. E eu sou a Ana Elisa Bonfim Duarte, também sou médica dermatologista, né? Sou coordenadora da campanha do câncer de pele daqui de Pelotas. E acho que é muito importante que a gente aborde esse assunto, né? Porque o câncer de pele é muito prevalente, né? Então, acho que a gente vai conseguir trazer informações aí para os nossos pacientes, para quem estiver nos ouvindo, para que ajude na sua prevenção e que a gente consiga evitar problemas no futuro. E agora eu gostaria de saber de vocês, o que levou vocês a escolherem essa especialidade? Começar com a Guga. A dermatologia, na verdade, eu sempre gostei de clínica. Dentro da medicina, eu gostava da medicina clínica e consegui reunir algumas informações para montar como se fosse um quebra-cabeça e fazer um diagnóstico de determinada condição. Era o que eu sempre gostava de fazer. E a dermatologia, ela consegue abranger todas as áreas da medicina. Então, eu gostava de gastro, tinha alguma manifestação dermatológica de doenças gastrointestinais na pele. Eu gostava de endócrino, também tinha. Então, eu consegui reunir tudo que eu gostava numa especialidade. Então, foi isso que me estimulou a fazer a dermatologia. E a minha escolha na dermatologia foi mais baseada, assim, pelo fato da gente conseguir, dentro da dermato, melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Trabalhando muito a parte das doenças, né? E também conseguir melhorar aí a questão da autoestima, né? Que também uma pessoa com autoestima elevada vai se desenvolver bem no trabalho, na vida, né? Então, acho que a gente consegue atingir aí o paciente como um todo. Ana, e o que é o Dezembro Laranja? Eu queria que tu explicasse todo o histórico da campanha, né, que a SBD tem feito, os números, o que tu pode trazer pra gente? O Dezembro Laranja é uma campanha da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que foi criada em 2014, né? E ela se baseia em um conjunto de ações para a orientação da população, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do câncer de pele, né? São desenvolvidas várias ações nesse período, né? Inclusive, uma dessas, por exemplo, o podcast que a gente está realizando é uma dessas ações, né? Mas palestras, orientações, né? Palestras em escolas, muitas vezes campanhas nas redes sociais, aí, Instagram, dos colegas dermatologistas, né? E da própria sociedade aí para que a gente consiga gerar essa informação sobre o câncer de pele, né? O mutirão de atendimento da campanha do câncer de pele, esse já existe há mais tempo. Ele existe desde 1999, né? E ele é uma das ações da campanha do câncer, acho que do Dezembro Laranja, na verdade, né? Ele é a principal atuação aí em que a gente faz os atendimentos aí para os pacientes de forma gratuita, muitas vezes fazendo diagnóstico, orientação e orientando esses pacientes aí para o seu tratamento e encaminhando, se necessário for, ou até realizando o tratamento no momento. Certo. Eu acho que tem um dado que é a campanha, não entrou no Guinness, a campanha do... Sim, é uma das maiores campanhas aí de realização de prevenção aí do mundo. Do mundo, né? Então, a gente tem que manter, né? Então, que dia vai ser, Ana? Esse ano é dia 7 de dezembro, né? Aqui em Pelotas a gente realiza no Centro de Especialidades, né? A ideia é começar os atendimentos às 9 horas da manhã, em que os médicos dermatologistas vão prestar atendimento aqui, nós e outros colegas da cidade, né? É um atendimento totalmente gratuito e que a gente orienta aí quem tem alguma dúvida, quem acha que possa ter alguma lesão suspeita, ou que já tratou alguma vez, ou tem um histórico familiar aí importante que nos procure aí na campanha. Certo. Gabriela, e quais são os dados recentes sobre o câncer de pele no Brasil? Então, o câncer de pele no Brasil ainda é o principal câncer que a gente tem. Representa 1/3 dos diagnósticos de câncer. Então, assim, a gente fala muito em câncer de mama na mulher, em câncer de próstata no homem, mas ainda o câncer de pele, considerando o câncer de pele não melanoma, é o mais prevalente, né? 33% dos diagnósticos de câncer são diagnósticos de câncer de pele. A gente tem
aí uma incidência em torno de, assim, uma estimativa em torno de 185 mil novos casos ao ano. Isso é um número bem significativo. Desses 185 mil, a maioria é câncer de pele não melanoma, que corresponde mais ou menos a uns 177 mil novos casos ao ano. Então, é uma condição bem importante. A gente tem o câncer de pele melanoma, que é o mais grave, ele representa menos de 5% dos cânceres, né? Isso é um dado legal. Mas, quando a gente vai falar em morte por câncer de pele, ele vai representar 75% das mortes, né? Sim. Então, é por isso a importância dessa mobilização nossa aí, porque as pessoas às vezes não têm essa ideia de prevalência e de gravidade quando a gente fala do câncer de pele e melanoma. Sim, a importância de um diagnóstico precoce, né? Porque vai impactar no prognóstico. No prognóstico, né? E é importante, assim, a gente falar também, porque o melanoma, ele também tem uma expressão muito grande na mortalidade geral, né? Não é só na questão do câncer de pele em si, Exatamente. né? E que muitas vezes as pessoas pensam que, é pele, é mais superficial, não tem nenhum problema, né? Mas, na verdade, muitas vezes a gente está deixando passar uma coisa muito grave, né? Sim. E quais são os fatores de risco para o câncer de pele? O principal fator de risco para qualquer um deles é a exposição à radiação ultravioleta. Então, antes de histórico familiar, antes de qualquer... A exposição à radiação é o principal. Quando a gente está falando de melanoma, principalmente a exposição solar, isso as pessoas às vezes não sabem. Eu pergunto em consulta, e aí, já teve histórico de queimadura? Tive, mas foi lá quando eu era criança. E esse dado é bem importante, porque queimaduras na infância são um fator de risco extremamente importante para o desenvolvimento do melanoma, que é o câncer de pele mais grave, no adulto. Exatamente. Então, assim, além da exposição à radiação ultravioleta, o indivíduo ter pele clara, olhos claros, cabelos loiros ou ruivos, pacientes com histórico familiar, pacientes que utilizam medicações imunossupressoras, que vão debilitar ali o sistema imunológico, que é um sistema de controle do desenvolvimento anormal dessas células. Para alguns tipos de câncer, histórico de radioterapia. O que mais? Acho que é isso. Acho que talvez pacientes que tenham um histórico de muitas pintas, né? Então, exatamente, pacientes com histórico. Alguns estudos falam em aqueles que têm mais do que 50 pintas e outros falam aqueles que têm mais de 100 pintas. Só que a gente tem que também organizar isso, porque pinta não é a mesma coisa que mancha de sol. Então, às vezes, o paciente vai todo manchado de sol, mas tem poucas pintas no corpo. Então, para fator de risco para melanoma é ter névoos ou pintas mesmo, não manchinha de sol. Sim. Uma coisa que eu oriento muito os pacientes é o seguinte, que toda exposição solar que a gente adquire durante a vida, ela acumula na pele, né? Então, a pele nunca esquece. Então, a gente vai acumulando. Então, os danos podem não ser imediatos. Imediato é a queimadura, né? A mancha. Mas para carcinogênese, então pode vir depois, né? E o envelhecimento precoce e tudo. Então, eu oriento muito a cuidar a fotoproteção na infância, porque os dados são que 70% da radiação solar a gente adquire na infância, porque tem essa coisa da superfície corporal ser maior, né? A relação na infância. Então, tem que cuidar muito eu acho que essa geração é uma geração que está mais atenta a isso. Então, as crianças de hoje em dia se protegem bem mais do que as crianças da nossa época, né? Então, hoje em dia tem vestimentas. A maioria dos pais já não coloca só o protetor solar, coloca a manguinha comprida. Então, a gente vai ter aí... Sim, depois a gente vai falar também das orientações. E acho que a importância de se trabalhar isso desde a infância, porque eu acho que assim como vai se fixando tudo de caráter, eu acho que é uma coisa que vai fixando junto, né? Então, eu acho que desde a criança já adquire aquilo, como escovar os dentes, como fazer outra coisa, né? O uso da proteção aí de como forma... um hábito saudável. E que daí fica mais fácil de adquirir, né? E é uma geração que está pegando menos sol, né? Não sei se vocês têm essa percepção no consultório, mas o adolescente que chega para consultar, eu sempre pergunto, como é que é a relação com o sol? Gosta de sol? Gosta de ficar lá estendido? Os adolescentes de hoje em dia não gostam de pegar sol.
Tá? Eu acho que tem uma diminuição aí, eles aderem ao protetor solar, já chegam usando muitas vezes, né? Então, acho que isso facilita, mas eu acho que, no geral, o pelotense, aqui a realidade que a gente vive, gosta muito de sol, né? O povo tem uma cultura de exposição. Uma cultura de exposição e do bronzeamento, né? Então, acho que isso E a outra pergunta era isso, sobre as dicas práticas de como se prevenir. Porque uma coisa importante da gente frisar é que a proteção solar não é só o protetor solar, né? São várias medidas, né, que a gente deve... Quais são as tuas orientações, Ana, para o teu paciente? Eu sempre falo assim que a proteção solar é um conjunto de coisas, né? Não é somente o protetor solar. Claro que o principal é o uso do filtro solar, né? Tentar usar ele no dia a dia e, quando tiver uma exposição direta, usar de forma mais seguida, de 2 em 2 horas, né? Reaplicar sempre que suar, que entrar no mar. Mas eu acho que a gente tem várias outras coisas, né? A Guga até já falou, a questão hoje das roupas com filtro solar, né? O uso de boné, de chapéu, o uso de, muitas vezes, de que a gente pode utilizar aí na praia, do próprio guarda-sol, né? A gente tem que se atentar, às vezes, um pouquinho nisso, porque as pessoas, às vezes, pensam, eu estou embaixo do guarda-sol e está tudo bem, né? Só que, na verdade, a gente tem que pensar que sombra é quando a gente não enxerga o céu, assim, né? Quando está totalmente na sombra. Então, muitas vezes, o guarda-sol, ele diminui a radiação, né? Mas ele não nos protege completamente, né? Até aqueles que são de nylon, que a maioria que a gente vê na praia, na verdade, deixa passar 95% da radiação. Então, acho que ajuda, né? Uma das coisas aí que vai ajudar mais. E tem a reflexão da areia também, né? Então, também tudo isso, né? É. Então, eu acho que principalmente isso, né? Uma coisa que a gente tem que cuidar, a gente trabalha muito na dermatologia, muitas vezes com os fotoprotetores orais, né? E cada vez mais a gente vê os pacientes aderindo, mas lembrar que isso é uma ajuda, mas não é a proteção solar principal, né? Então, que vai vir como um complemento a todas essas medidas, né? E outra coisa que eu acho importante frisar é que o paciente, às vezes, eu fui pro sol, mas eu uso protetor, eu vou pra praia, mas eu vou de protetor. Mas o protetor não dura o dia inteiro. Então, assim, essa questão de reaplicar, de ter essa noção de entrar na água e reaplicar de volta, é importante. E eu acho importante também a gente orientar as pessoas quanto ao horário. Evitar o horário de pico de UVB, né? Que é o que queima a pele. Porque nenhuma proteção vai ser 100%. Sim. Né? Por isso que foi banido o termo bloqueador solar, né? A gente não usa mais nenhum ativo bloqueia totalmente a proteção solar. E no Brasil a gente não tem mais protetor solar FPS 100. A gente acha fora daqui, porque eles entendem que não existe nenhum produto que bloqueie 100%. Sim, porque pode dar uma falsa impressão para o paciente de que está 100% protegido. Eu acho engraçado também que, às vezes, e aí, como é que é? Se estende ao sol, tenta te bronzear? Não, eu vou, mas eu vou de protetor. Então, assim, que eu sempre falo é que estar com um protetor solar não te autoriza a deitar no sol. O protetor solar, ele é uma ajuda, mas ele foi feito para o paciente ficar na sombra, para a pessoa ficar na sombra, porque justamente a gente tem essa reflexão, a gente tem ainda a passagem de raios mesmo na sombra. Então, colocar o protetor não libera para ir pro sol. Às vezes a pessoa coloca uma vez, né? Então, assim, eu fui, mas eu passei o protetor, ele ficou o dia inteiro exposto, não adianta nada. Né? Uma pegadinha também, os pacientes, é dia nublado. Né? Dia nublado é quando tem as maiores queimaduras, né? Porque aí as nuvens, elas bloqueiam o VA, mas o UVB que queima, não. E o VA é o que dá a sensação de calor também, né? A pessoa se engana, na verdade. Tá friozinho. Exatamente. Outra coisa e daí acha que não precisa passar. E outra coisa que eu acho que é importante também, que eu sempre falo para os pacientes, é tentar passar o protetor solar em casa antes de ir para a praia, né? Porque daí, às vezes a pessoa chega na praia até passar o protetor, quando vê, ficou 1 hora exposto sem nada, né? Então, assim, aquela hora muitas vezes foi suficiente para causar uma queimadura, para causar um dano, né? Então, acho que isso também é importante, né? A gente frisar aí, né? Que o protetor solar, os protetores químicos, que é a maioria que a gente usa, não funcionam na hora, né? Então, exatamente. A gente tem um tempo aí para... E existe algum tipo de autoexame que vocês orientam os pacientes? Sabe que eu oriento, na verdade, assim, eu cito o exemplo do câncer de mama, que as mulheres são orientadas, as pessoas são orientadas a fazer. E aí eu combino com os pacientes, porque às vezes a orientação, o paciente que não é de risco, ele vai para revisar, e aí ele tá tudo bem, a minha orientação é que ele volte 1 ano para fazer a revisão. E aí eu digo, olha, mas assim, vamos pegar um dia de cada mês, então vamos estipular que todo dia 1º
quando sair do banho, quando for passar o hidratante, que tem que passar também, vai ser uma saída mais demorada. Então, vai se olhar, vai parar na frente do espelho, vai examinar melhor a pele, vai dar uma olhada com o espelho nas costas. Por quê? Mas eu tenho muita pinta, doutora, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir saber. Eu falei, mas se todo dia primeiro tu te olhar com um pouquinho mais de cuidado, se tiver uma lesão nova, vai ser muito mais fácil de perceber. E, porque assim, não sei com vocês, mas tem muito paciente que faz o diagnóstico próprio paciente ou familiar, né? Então, o autoexame que eu recomendo é esse. Escolhe um dia do mês, esse dia vai ser o dia de te olhar. Então, vai parar um pouquinho mais na frente do espelho e vai tentar fazer... E o que tu orienta que os pacientes, que deve chamar a atenção deles? Aí, assim, pacientes, principalmente pacientes acima de 45, 50 anos, é uma idade que já não é mais para surgir pinta nova. Então, lesões novas são sempre lesões que tem que ligar aí um sinal de alerta nessa faixa etária. Pacientes jovens, a gente quase nasce sem pintas, né? Depois vai surgindo na infância, ali na adolescência e início da idade adulta dá um boom de pinta e depois vai diminuindo. E ali pelos 45, 50 anos não é para surgir mais. Então, para essa faixa etária, sempre lesões novas, né? E lesões que estão mudando de cor, lesões que estão aumentando de tamanho, ou às vezes uma feridinha que tá... Eu sempre digo, feridinha quando é por alguma coisa inflamatória, tem que cicatrizar, na maioria das vezes, né? Então, tem uma lesão, uma feridinha que parece uma espinha e que não cicatriza, ou que sangrou. Uma outra coisa importante é casquinha que dá dor, às vezes, porque carcinoma espinocelular, às vezes, acomete o nervo e isso causa dor, então sempre é um sinal de alerta. Ou aquelas casquinhas que às vezes não vão embora, né? Que parece que tá sempre assim, mais sente do que vê, na verdade. No caso das ceratoses actínicas aí, que a gente vai poder prevenir, né? Isso. Então, acho que aí é interessante também. Ana, e quem tem pele negra não precisa usar protetor solar? Na verdade, quem tem pele negra também pode ter câncer de pele, né? A chance é menor do que uma pessoa de pele branca, de olho claro e pele clara, né? Mas também deve se proteger, né? A gente tem os tipos de câncer aí na pele negra também, né? Então, todo mundo deveria usar, né? Apesar do risco menor, é indicado sim que a gente use. E uma coisa também, a pele negra, ela tem muito risco também de manchar, né? Então, é importante usar o protetor para evitar as manchas também, né? E a gente esquece, falando nisso, assim, falando na questão das manchas, que o sol, ele também não causa só câncer de pele, né? Ele causa envelhecimento, ele causa imunossupressão. Muitas vezes, quantas vezes a gente vê os pacientes, eu peguei sol e teve uma ativação de um herpes, ou teve algum outro problema, né? Causa catarata. Então, doenças também fotossensibilizantes, a rosácea, lúpus. Então, a gente lembrar disso, né? Não é só o câncer de pele, né? E tantas outras coisas que a gente trata, né? Às vezes as coisas estéticas também mesmo, o melasma, né? Então, que pior que o sol. Então, e o negro, muitas vezes, tem um melasma muito mais difícil de tratar do que a pele branca. Eu digo assim, a melanina que a gente produz, ela é como se fosse um guarda-chuvinha ali, né? Toda vez que o sol bate na pele, o DNA das células dá uma bagunçada e aí o corpo produz melanina para se proteger. Então, se bronzeou, é porque machucou. Eu sempre falo isso. E a pele negra, ela já tem um pouco mais de melanina, então a proteção é melhor, mas não quer dizer que não esteja machucando ali também. E sobre bronzeamento artificial, qual é a tua posição? O que tu orienta os pacientes? Na verdade, assim, bronzeamento artificial em câmera de bronzeamento é uma coisa que é proibida pela Anvisa desde 2009, né? Porque, na verdade, ali a gente está filtrando os raios nocivos, né? A gente está tirando tudo que pode de proteção e causando dano direto aí para a pele, né? A gente sabe que, apesar de isso ser proibido, é uma prática comum, né? Então, a gente vê na nossa cidade, em qualquer lugar, e aqui, como eu falei antes, aqui em Pelotas, as pessoas cultuam aí o bronzeado, né? Mas não é indicado, né? Eu acho que daí a gente vai estar trabalhando contra tudo que a gente já vem falando aqui, né? Acho que se a pessoa gosta de estar bronzeada, a gente tem opções de bronzeamento artificial que não são tão nocivas, que não são nocivas à pele, né? Que é os casos do jet bronze, dos autobronzeadores, que são super seguros, né? Claro que às vezes tem os seus poréns, assim, são mais difíceis de passar, tem o cheirinho daí da reação química, mas eu acho que são maneiras seguras da gente ter um bronzeado, né? Porque não é que nem
que o Guga estava falando, não existe bronzeado sem dano, né? Ele pode ser com menos dano possível. A gente tem um dado de aumento de 75% a mais de chance de melanoma naquelas pacientes que se expõem a bronzeamento artificial antes dos 35 anos de idade. Então, é muita coisa, né? Ele piora muito o risco de desenvolver o melanoma. Sim. Então... E tá correndo risco porque, se não me engano, tava tendo PEC de deputados e tal, tentando liberar. Mas não, né? mas foi barrado. Já foi barrado. Uhum. E vocês têm alguma história de algum paciente que tenha tocado vocês, que tenha feito um diagnóstico precoce, que vocês lembrem agora para contar? Eu tenho, assim, até uns 2 meses atrás, eu atendi um paciente que até era de uma cidade da região aqui, que era um músico, assim, um cara super extrovertido. Ele veio por uma lesão no abdômen, assim, que incomodava ele esteticamente, fazia um relevo na camisa. E ele veio mais pela estética, assim, talvez tinha uma preocupação que aquela lesão fosse maligna, que na verdade não era, né? Era uma lesão benigna. E ele teve um melanoma, na verdade, estava com melanoma, né? Principalmente aqui no colo, assim, transição com o pescoço. E até no início ele ficou meio desacreditado quando a gente fez o diagnóstico e até meio que negou o tratamento. Ele veio pela lesão do abdômen e daí no exame tu achou outra lesão. Isso acontece bastante, né? Então, e daí no início a gente tirou, daí para ele ia ter que passar por outro procedimento, né? Ampliar as margens, fazer linfonodo de sentinela. E ele assim, no início, eu não vou fazer, eu não vim por isso, tal. Daí depois realmente caiu a ficha, né? Então, eu acho que a importância disso, né? Muitas vezes a gente vem buscar por uma lesão que a gente vem por estética ou que a gente acha que é maligna, e aquela que a gente acha que é boazinha, que não tem problema, que é muitas vezes o câncer, né? Sabe que eu acho que Pelotas tá bem servido, assim, de dermatologista que, embora tem muitas que fazem a parte estética bastante, mas eu recebo muita paciente, por conta do acompanhamento do câncer de pele que eu faço, eu recebo muito paciente de colegas que vão por outros motivos, que a colega vão para fazer uma toxina, vão para fazer alguma coisa estética, e a colega não faz, Não, examinou toda a pele primeiro, não, tem essa lesão, primeiro tu vai resolver isso aqui. E são várias, assim. Então, eu acho que Pelotas está bem servido de dermatologista que cuida de uma maneira ampla, assim, não só a parte estética. Eu acho que os pacientes são bem revisados. Sim. Então, tu estava falando agora, eu queria que tu falasse, Guga, explicasse melhor o que é o mapeamento, como é esse exame que tu faz. Existe um exame que a gente faz que chama dermatoscopia. A dermatoscopia, a gente usa um aparelho que é um conjunto de luzes e lentes que vai ampliar a lesão e nos mostrar características que às vezes a gente não consegue visualizar a olho nu. Então, o legal é a gente conseguir fazer um diagnóstico de câncer de pele bem no início, quando ele ainda não tem características que a gente olha e já consegue perceber que é um câncer de pele. Porque, às vezes, quando a gente já vê a olho na clínica, já é uma lesão um pouquinho mais avançada. Então, acho que a dermatoscopia veio como um advento aí de muito auxílio no diagnóstico do câncer de pele. E, hoje em dia, todo mundo faz, né? Não tem como não fazer uma dermatoscopia para examinar uma pele. Todas as dermatologistas fazem. E existe um exame que, na verdade, é um exame onde a gente... alguns pacientes que têm indicação, são aqueles pacientes com muitas pintas, ou pacientes que já tiveram melanoma, ou com um histórico familiar. Esses pacientes, eles são submetidos a um exame onde existe um registro fotográfico de toda a pele deles, e depois a gente numera as lesões pigmentadas, as pintas, os nevos, num sistema, e faz um verdadeiro mapa. Cria um banco de imagens daquele paciente. E depois que a gente numerou essas pintas, a gente vai fazer, então, uma dermatoscopia digital de uma por uma, para também deixar tudo isso armazenado. Esse aparelho que tu tem, então, ele aumenta mais do que o dermatoscópio? O dermatoscópio manual, que a gente usa no consultório, ele aumenta em 10 vezes. O digital vai aumentar de 20 até 70 vezes. Mais que isso, a gente não usa muito porque perde. Mas e a gente deixa essas imagens registradas. Já se faz uma análise de uma por uma. Então, o paciente vai com
100 pintas mapeadas. Então, eu vou abrir lá numa imagem grande e vou analisar pinta por pinta para ver se tem alguma coisinha ali que não tá legal, que tá fora do padrão daquele paciente e que aquela lesão precise ser, então, biopsiada ou acompanhada mais de perto. E caso não tenha nada para ser retirado, esse paciente, o mais legal é ele ser submetido periodicamente ao exame para que essas imagens sejam, então, comparadas e... Porque, às vezes, eu tenho bastante caso de lesão de pele que não parece câncer de pele e o que me faz tirar aquela lesão é porque de um período para outro ela modificou. E mesmo ela continuando bonita, essa evolução faz a gente desconfiar. E quais seriam as indicações da dermatoscopia digital, Guga? Do mapeamento, né? Então, assim... pacientes que têm histórico pessoal de melanoma ou familiar. A gente fala pacientes com histórico de câncer de pele, mas especialmente melanoma, né? Pacientes que têm múltiplos nevos, múltiplas pintas no corpo. Pacientes que usam medicação imunossupressora. Acho que é isso. Nevo atípico. Já tem uma grande quantidade de síndrome do nevo atípico, que são pintas diferentes, maiores, com características mais bizarras. E, às vezes, o paciente vai para fazer mapeamento e não tem indicação. Ele tem que ter bastante... Ou tem que ter o histórico, ou ele tem que ter muitas pintas no corpo para fazer. Senão, uma consulta convencional já é o suficiente. Eu geralmente falo para pacientes quando tem muitas pintas, na verdade, nem ele consegue ver a quantidade de pintas que ele tem e muitas vezes nem o dermatologista que não está fazendo o mapeamento. Porque às vezes a pessoa tem, sei lá, 100, 200 pintas, não tem como tu descrever todas aquelas lesões e fazer um acompanhamento, né? Então, acho que é isso que é importante o paciente entender, que aquilo ali vai ficar registrado e que a gente vai conseguir acompanhar, assim, né? Porque senão, às vezes, a pessoa pensa, eu já fiz o exame, a dermatoscopia no consultório, por que eu vou fazer esse outro exame, né? Mas, na verdade, é importante, né? A gente depois não vai saber qual a pinta que surgiu, o que vem de novo, né? E até para auxiliar o colega que está acompanhando, né? Porque às vezes eu recebo muito paciente que já tem o seu dermatologista assistente, que vai para fazer o exame, e aquelas imagens às vezes ajudam o médico que está acompanhando a seguir aquelas lesões, né? Tem ali documentado como é que era o perfil daquele paciente. Sim. Esse avanço permitiu que menos biópsias sejam feitas, né? Porque antes a gente desconfiava, retirava a lesão, um N muito menor agora para a gente conseguir diagnosticar um câncer de pele, um N muito menor. Sim. Queria perguntar para vocês, já existe alguma coisa de inteligência artificial ajudando na dermatologia? Tá vindo com tudo a inteligência artificial, né? Então, assim, nos últimos congressos, assim, agora eu fui no Mundial de Dermatoscopia que teve e a maior parte das palestras era sobre inteligência artificial. O que a gente tem, né? Justamente isso, vários especialistas do mundo fornecem um banco de dados, de imagens, para alimentar um sistema, e aquilo faz com que a gente... eu acho que a inteligência artificial ela é útil principalmente para atenção primária, assim, onde a gente não tem um especialista, né? Porque consegue nos auxiliar a detectar um maior número de lesões suspeitas. Então, é um método que teria uma sensibilidade grande. Então, aí assim, faria um funil, né? para conseguir encaminhar. Então, assim, às vezes tem algumas máquinas, por exemplo, até de mapeamento. Tem uma torre lá que faz o mapeamento, o paciente vai, a torre fotografa todo o paciente e o sistema já marca todas as lesões. Porque quando eu faço o mapeamento, eu marco uma por uma. E essas torres mais modernas, com inteligência artificial, o sistema já marca todas as lesões do paciente e já sinaliza aquela que foge do padrão que está alimentado naquele sistema. Então, essa aqui combina mais com melanoma, parece melanoma. Então, ele sinaliza e... Para o médico depois examinar apenas Então, o que eu acho? Não vai substituir o trabalho médico, porque uma tecnologia de muita sensibilidade, né? Então, vai pegar muita lesão que parece que é câncer de pele, mas não é.
mas vai ajudar bastante. Eu acho que principalmente onde a gente não tem o especialista, né? Isso, ter mais acesso, né? Melhorar o acesso. E também, assim, porque a gente vai chegar no especialista realmente quem precisa, né? Porque a gente vê, eu acho que o nosso grande problema fora da rede privada é que os pacientes não chegam no especialista, né? A gente vê isso na campanha do câncer de pele, que muitas vezes os pacientes ficam esperando a próxima campanha do câncer de pele para poder resolver, né? Então, acho que isso é uma maneira de encurtar as filas, né? Que às vezes muita gente é encaminhada sem necessidade, vai chegar lá num profissional, às vezes super qualificado, sem uma necessidade, né? Então, acho que essa é a principal aí indicação. Eu acho que vem com tudo, assim, eu acho que vai somar bastante. Vem para ajudar, né? Todo mundo. Gabriela, e quando os pacientes te perguntam sobre vitamina D e protetor solar, o que tu explica para eles? Essa é uma pergunta frequente e quando os pacientes falam, eu tomo sol, mas o meu médico me disse que eu tenho que pegar sol por conta da vitamina D. Então, é uma polêmica aí entre o endócrino, entre o dermato. O que a Sociedade Brasileira recomenda de dermatologia, né? Os riscos da exposição solar não superam os benefícios. Por quê? Porque a gente tem uma maneira da gente repor essa vitamina D de forma oral. Então, a recomendação é que pacientes, principalmente pacientes de risco, então gestantes, idosos, pacientes que têm algumas comorbidades, que dosem periodicamente essa vitamina D. E caso ela esteja insuficiente ou deficiente, que façam a reposição via oral. Porque para conseguir a quantidade de vitamina D que o sol proporcionaria, a exposição tem que ser uma exposição intensa, um sol ali do meio-dia. Então, assim, a gente não recomenda. A gente recomenda essa dosagem e a reposição via oral, caso precise. E o que os estudos mostram é que, normalmente, o protetor solar não influencia tanto porque a gente usa, os pacientes usam de maneira errada, né? Não aplicam a quantidade correta, não reaplicam, não passam em todo o corpo e todos os dias, né? Então, a interferência do protetor solar na seria pequena, redução, né? seria pequena. Então, eu acho assim, se tem uma maneira que a gente vai repor a vitamina D sem risco, porque a gente vai aumentar o risco de um câncer ainda, né? Então, eu acho que essa é a regra aí que a gente tem que pensar. Como é que tu orienta a proteção solar em crianças? Os pais, como é que tu Geralmente eu oriento assim, né? As crianças até 6 meses, daí só evitar a exposição ao sol, né? A partir de 6 meses, daí já começar a usar protetor solar. Eu sempre, aquilo que eu falei antes, né? De usar o protetor solar, pedir para os pais passarem em casa, antes da praia, antes da piscina. Inclusive, passarem por baixo das roupas de proteção solar, né? Usar as roupas de proteção solar, né? Tentar repassar dentro do possível. Uma dica que eu gosto bastante para criança, não sei se vocês... Eu prescrevo muito o protetor em bastão para criança, porque às vezes eles conseguem se aplicar e me parece que a gente tem vários tipos no mercado, né? Mas a maioria tem um pouquinho mais de resistência à água, parece, né? Então eu digo, esse aqui não vai sair nem no banho depois. Então eu gosto Então, antes bastante. no Brasil não tinha muito. Então, quando eu viajava, eu orientava os pacientes, vai viajar, traz protetor. Mas agora a gente tem uma gama grande e até protetores mais em conta hoje em dia, que são em bastão, né? Então, acho que... E outra dúvida que surge às vezes, mas tem diferença do 30 pro 50, tem diferença do... Tem, né? Tem pouca, mas tem. Então, assim, um protetor 90, ele vai proteger um pouco mais do que um protetor 30. E a quantidade que as pessoas passam, né, para o 30 ser 30, geralmente não é a quantidade certa. Então, eu digo, se não vai... Geralmente, vai ter que passar pelo menos 2 camadas em rosto e pescoço. Se passa um 30, mais ou menos, o 30 vai virar 10. Então, eu sempre falo para os pais, para os pais e para os adultos também, né? Tem diferença, sim, entre um protetor com um FPS mais baixo ou mais alto. E, claro que cosmeticamente, né? O protetor com FPS mais alto, ele, às vezes, é mais grosso, né? Mas a gente tem tanta coisa no mercado agora melhores, né? E outra coisa que, às vezes, os pacientes perguntam bastante é a questão do fato de ter a cor, né? No protetor solar, né? Que é importante, né? Para a proteção aí da radiação visível, né? Então, para a gente tratar as manchas, o envelhecimento da pele, né? Então, acho que sim, né? Sempre bem-vindo. Claro, geralmente os homens é um pouco mais difícil de aderir, né? Mas sim, acho que é bem importante aí que a gente use, né? E uma coisa sempre a se falar sobre isso é que as bases não substituem. Base com FPS não é igual a protetor com cor. Nem hidratante com FPS substitui o protetor. A maioria é FPS 15.
Então, isso a gente tem que sempre cuidar, né? Quer usar a base com protetor? Boa, ok, mas passa o protetor antes, Protetor né? sem cor, por E daí, baixo. bom, se ela tiver um protetor que realmente funcione, vai estar somando ali naquela... Porque realmente a quantidade é muito importante, né? A gente se engana nisso, né? E é difícil, a quantidade recomendada é uma quantidade grande, né? Até pra gente que trabalha com isso, é difícil de passar. Então, se a gente passar pouco, de um FPS baixo, vai ter proteção muito pequena, né? Bom, para finalizar, eu queria perguntar para vocês, então, quais são as dicas para as pessoas curtirem o verão de maneira saudável? Eu acho que, na verdade, é a gente focar na prevenção, né? Eu acho que, assim, o sol, ele tá nas principais memórias da gente, né? Na praia, nas férias, né? Eu acho o pôr do sol, as pessoas que trabalham no próprio sol, né? Então, eu acho que não é não deixar de ter lazer, não é deixar de participar das coisas, mas eu acho que é tentar cumprir essas regras, né? Ter o menos dano possível, né? Usar Minimizar o protetor, risco, né? minimizar o risco. Eu acho que é isso, assim, né? O que eu digo para os pacientes? Eu também vou para a praia, né? Meus filhos, eu também levo meus filhos para a praia, eu também fico correndo no sol atrás das crianças. Então, a gente sabe que isso é uma realidade, né? A gente não vai dizer para o paciente, não vai, não se expõe, né? Mas eu acho que é tentar minimizar aí, né? Usar o protetor, usar as roupas de proteção, né? Ficar embaixo do guarda-sol, tentar evitar os horários principais, né? Eu acho que é basicamente isso, né? A gente tentar aí minimizar aí danos, né? Eu acho que é uma exposição solar controlada, né? Eu acho que dentro do possível, né? Sim. E não usar as câmeras de bronzeamento artificial. Não usar a câmera de bronzeamento, né? Não existe, né? Existe uma máxima que diz, não existe bronzeado saudável, porque se bronzeou é porque danificou. Mas existe uma cultura de muita gente que gosta. Os pacientes falam, o sol para mim é energia. Então, que seja com proteção, que seja em um horário melhor, Sim, que seja antes com das tempo 10, menor. E eu acho que seja também um bronzeado mais devagar, né? Eu acho que talvez assim a pessoa vai, talvez pegando sol mais protegido, porque vai bronzear, porque como a gente falou, o protetor não vai bloquear 100%, né? Então, acho que ser de forma devagar, né? E as pessoas tentarem tirar o mito, assim, de... não, eu pego o sol no corpo, mas tapo o rosto, né? Não adianta, né? O sol, ele tem efeito cumulativo e sistêmico. Então, pegou no dedo do pé, vai influenciar em todo o resto do corpo, né? Então, acho que isso que é importante, assim, né? A gente tentar viver aí, né? E até o slogan da campanha do Câncer de Pele tem um sol para todos, né? Mas todos devemos se proteger dele, né? E tem várias maneiras de se proteger dele. Então, acho que é isso, né? A gente saber aproveitar, dosar aí os danos aí, minimizar riscos. E quem quiser acompanhar mais dicas, então pode seguir a gente então no Instagram. Então, queria que a doutora Gabriela desse o Instagram dela. gabrielaseidel.dermato. E o meu é Ana Bonfim Dermato. Eu acho que a gente pode deixar, assim, como consideração final, a gente pensar, assim, sobre que o câncer de pele é o câncer mais comum no ser humano, né? Que a gente sabe o que causa ele, a gente sabe prevenir, né? Que muitas vezes ele está visível para todo mundo. Eu acho que isso facilita muito, né, na nossa especialidade. E muitas vezes a gente já viu o caso daquele nadador, por exemplo, que uma fã lá acompanhou e enxergou uma lesão que mudou e realmente era um melanoma. Então, eu acho que a gente trabalhar nisso, nessa conscientização, eu acho que é bem importante, né? Então, eu acho que essa é a nossa principal missão, né? E que queria convidar todos que quiserem participar aí da campanha do câncer de pele, né? Tanto os colegas para participar no atendimento, como os pacientes, né? Que quem quiser, tiver alguma lesão suspeita, tiver algum familiar, né? Muitas vezes o familiar que é o que nota a pinta, a lesão que mudou de cor, o que cresceu, né? E que muitas vezes isso pode salvar uma vida, né? Então, acho que essa é a importância da gente tratar aí e conversar tanto sobre o câncer de pele. Bom, gostaria então de agradecer a presença de vocês. Foi uma conversa muito esclarecedora e até a próxima.